Bom dia! O dia já nasceu na fazendinha. Pegue o seu café e senta aqui com a gente. E hoje a gente vai ler 12 de agosto de 1904 em Bournemouth. Bora lá? Você tá preparado? Eu estou! Bora, minha gente! Bora, minha gente! Já fizemos a dancinha do dia. Vamos lá. Sempre esqueço de colocar o microfone perto aqui. Desculpe-me. É, Você vê que a primeira carta desse ano foi em maio, agora em agosto. Então, assim, vai ser um ano com poucas trocas de cartas, não é mesmo, minha gente? Quero conversar de novo com o senhor por alguns instantes. Caro senhor Capos, olha a formalidade sempre. Embora não possa dizer quase nada que o ajude, que ele seja útil. Então, ele sempre traz aí a luz do Capos, tipo, não me use como um pedestal, não me use como, né, um grande conselho, aconselhador e tal. Assim, o que eu estou falando aqui é peanuts, é o que ele fala. O senhor foi acometido por muitas e grandes tristezas que já passaram, e diz que essa passagem também foi difícil e angustiante. Mas, por favor, reflita. Será que essas grandes tristezas não o atravessaram bem no seu íntimo? Será que muita coisa não se transformou dentro de si e em algum lugar, algum ponto que seu ser não se modificou enquanto estava triste? Só são perigosas e ruins as tristezas que levamos conosco para serem abafadas pelo burburinho das pessoas ao redor, feito doenças tratadas de maneira superficial e insensata. Retomam e irrompem depois de uma pausa, de maneira ainda mais terrível, e se juntam em seu íntimo e constituem a vida, mas a vida perdida, desdenhada, não vivida, da qual se pode morrer. Se nos fosse possível ver mais adiante do que nosso saber alcança, e um pouco além do baluarte de nosso pressentimento, talvez suportássemos com maior confiança mais as nossas tristezas que as nossas alegrias, pois são momentos em que algo novo surge em nós, algo desconhecido, nossos sentimentos que calam o seu acanhamento retraído. Tudo em nós recua, surge um silêncio e o novo que ninguém conhece se coloca ali no meio e se cala. Creio que quase todas as nossas tristezas sejam momentos de tensão que sentimos como uma paralisia, por não ouvirmos mais o que dizem os nossos sentimentos, agora estranhos a nós. Isso porque estamos sozinhos com o que nos é estranho em nós mesmos, porque tudo o que nos é familiar e habitual nos foi tirado por alguns instantes, porque estamos no meio de uma transição da qual não podemos permanecer. É por isso que a tristeza também passa. O novo que se agregou em nós, penetrou em nosso coração, ingressou em nosso aposento mais íntimo e também ali não mais se encontra, pois já está no sangue. E não percebemos o que houve. Poderiam facilmente nos fazer acreditar que nada aconteceu. E, contudo, nos transformamos como uma casa se transforma quando um hóspede nela ingressa. Não podemos dizer quem chegou, e talvez jamais saberemos, mas muitos sinais indicam que o futuro penetrou em nós de alguma forma, a fim de nos transformar bem antes de acontecer. O futuro penetrou em nós bem antes, a fim de nos transformar bem antes de acontecer. E por isso é importante estar sozinho e atento quando se está triste, porque o instante fixo, que aparentemente nada acontece,
quando o futuro entra em nós, fica bem mais próximo da vida do que qualquer outro momento casual e ruidoso que nos ocorre como que vindo de fora. Quanto mais silenciosos, mais pacientes e mais abertos formos quando estivermos tristes de maneira mais profunda e mais firme no novo ingressa em nós. Quanto melhor o incorporamos, quanto mais ele se torna o nosso destino. Assim, quando em um dia distante ele acontecer, isso é, sair de nós, chegar aos outros, no íntimo ele nos será familiar e o sentiremos próximo. Isso é necessário. É necessário, pois assim, pouco a pouco, nos desenvolvemos, de nada de estranho nos ocorra, mas somente aquilo em que há muito faz parte de nós. Já foi preciso repensar tantos conceitos relativos ao movimento, e aos poucos aprenderemos também a reconhecer que o que chamamos de destino advém dos próprios seres humanos e não ingressa neles vindo de fora. Só por não terem absorvido o destino e se tornado e se transformado enquanto o viviam. Muitos não o reconheceram como advindo deles. Consideraram algo tão estranho que, em seu espanto confuso, pensaram ter surgido neles naquele momento, pois surgiram nunca, ou juraram nunca ter encontrado em si nada tão semelhante anteriormente. Tal como durante algum tempo se equivocaram em relação ao movimento do Sol, muitos continuam se equivocando sobre o movimento do que está por vir. O futuro está definido, caro Sr. Capos, mas nos movemos no espaço infinito. Como isso não seria difícil para nós? Olha que interessante o que ele está colocando. O futuro está definido, Sr. Capos. Você acredita nisso? Você acredita que está definido, que está escrito, que o roteiro da sua vida já está ali e basta você viver essas lacunas que já estão para você preencher, né? Aqui de novo ele fala, é preciso estar sozinho e atento, né? De novo ele fala, quanto mais silêncio, mais paciência, sozinho, atento, paciência, solidão, constantemente esse cara fala da importância disso. Qual a importância que você está dando no início na sua vida? Você já pensou? Pensa, eu quero que você saia dessa leitura com esse pensamento. Com esse pensamento. Esse pensamento aqui, essa leitura que eu estou fazendo aqui, está irritando a quantidade de vezes que esse cara fala de solidão. Esse cara fala de isolamento. Ele fala de silêncio, ele fala dessa necessidade. E ele bate no martelo o tempo todo. Ele usa palavras que significam quase que a mesma coisa. Silêncio, sozinho, solidão, isolamento. É tudo perpetuado com isso. Né? Então, quanto mais silêncio, quanto mais paciente, quanto mais aberto formos, quando estivermos triste e tristeza, né? Tipo, você não sentiu aqui nenhum quê de genuína felicidade? Você já pensou? No início ele era cortês, ele era mais leve, e aos poucos você foi percebendo, com o nível de intimidade que se foi tendo entre os dois, aos poucos se foi percebendo em que o Hilke, ele trazia mais cores do que ele é, sabe? Mais do que ele é para essa análise, entende? É necessário, pois, assim, pouco a pouco nos desenvolvermos, que nada de estranho nos ocorra, mas somente aquilo em que há muito faz parte de nós. Quer dizer, tudo que está acontecendo, né, já é a gente, já está escrito, já é a gente, já é predeterminado.
firme o novo ingressa em nós. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. De maneira mais profunda e mais firme, o novo ingressa em nós. Quanto melhor o incorporamos o novo, tanto mais ele se torna nosso destino. Quando um dia distante ele acontecer, no íntimo, ele nos sairá familiar e sentiremos próximo. Então, o que acontece? Que ele está falando, existe um novo, incorpore o novo, internaliza o novo se torna o nosso destino, porque ele vai sair da gente. E esse ciclo vai estar acontecendo. E o seu destino é o que você, nesse filtro, possibilita incorporar, né? Trazer para dentro de si e depois sair e vir o seu destino. Mas o que é o seu destino já está dentro de você há muito tempo sendo maturado. Entende? Falando novamente sobre solidão, não precisa falar novamente sobre solidão, cara. Você está falando o tempo todo sobre solidão. Fica cada vez mais claro que, no fundo, não se trata de algo que se possa escolher ou largar. Somos solitários. Podemos nos iludir a respeito ou agir como se não fosse dessa forma. Isso é tudo. Bem melhor, porém, é entender que somos assim e partir justamente daí. Então, com certeza, acontecerá de sentirmos vertigens, pois todos os pontos dos quais nossos olhos se acostumaram a descansar nos são tirados e não há mais nada próximo. E tudo que estava distante está infinitamente distante. Quem fosse tirado do seu quarto e colocado em qualquer preparo ou transição do alto de uma grande montanha teria de sentir algo semelhante. Uma insegurança sem igual, um abandono inominável, quase o aniquilaram. Ele se imaginaria caindo, se lançando no espaço, se espatifando em milhares de pedaços. O cérebro precisaria inventar mentiras monstruosas para se recuperar e explicar o estado dos seus sentimentos. Assim, todas as distâncias, todas as medidas se modificam para quem se torna solitário. Muitas dessas mudanças ocorrem de repente, tal como aquele homem que, no topo da montanha, começa a ter imaginações incomuns e sensações estranhas que parecem extrapolar, tornando-se insuportável. Mas é necessário que vivenciemos tudo isso também. Temos que aceitar a nossa existência tal como ela ocorre, né? Tudo, tudo, mesmo o assombroso, tem que ser possível nela. No fundo, é a única coragem de que exige de nós coragem de enfrentar o estranho, o extravagante, o inexplicável. A covardia dos seres humanos, nesse aspecto, já causou infinitos danos à vida. As vivências que dominamos fenômenos, todo o assim chamado mundo espiritual, a morte e todas as coisas tão próximas de nós foram arrancadas da vida pela postura defensiva cotidiana, fazendo com que os sentidos com os quais pudéssemos compreendê-las ficassem atrofiados. Deus, então, nem pensar. O medo do inexplicável, porém, não somente empobreceu a existência do indivíduo, mas também restringiu o relacionamento humano, como que transposto do leito de um rio de possibilidades infinitas para um terreno baldio à margem, onde nada acontece. Olha que interessante isso. E eu já ouvi falar que uma das frases que mais existe na Bíblia, em qualquer versão que seja e tudo mais, não tema, não tenhas medo. E eu acho que, no fundo, o que mais temos na vida é medo, sabe? É medo de é medo de nos apaixonarmos, é medo de uma relação, é medo de um novo emprego, é medo de mudarmos de carreira depois de 10 anos na mesma empresa, é medo de sair de empresa, é medo, é medo, é medo. E aí você fala, não, eu estou travada,
eu estou, não está caminhando, não estou conseguindo, mas eu acho que debaixo daquilo tudo que você dá de resposta ou de desculpinha, é medo. E eu vejo que pessoas que não têm medo, na verdade, eu acho que têm medo, né? Mas elas vão apesar do medo. E isso é muito importante. Tem no livro da Clarice, né? O livro da aprendizagem, ela fala: tem que se viver apesar. E o apesar é a coisa mais certa dessa frase. Que o apesar vai acontecer, o viver, até às vezes a gente pode parar de viver, mas o apesar é o mais certo. Apesar do medo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das mortes, apesar das conquistas, temos que viver apesar, sabe? E aqui eu acho que, invariavelmente, quando você se fala de solidão, tanto quanto ele está falando, até demorou aqui, né? Não sei se a gente está na sexta, sétima carta, não sei agora, mas até demorou aqui ele falar sobre medo. E ele começou a falar de medo falando sobre o futuro, como algo inexplicável, estranho, incerto, né? E essa coragem, né? Também restringiu o relacionamento humano como o que é transposto do leito de um rio de possibilidades infinitas para um terreno vazio, à margem, onde nada acontece. Não tenha medo, minha gente. Eu sou uma pessoa com muito medo. Eu não falo para vocês isso do alto da minha montanha extravagante e estranha e diferente, sem medo algum. Não. Eu te falo aqui, olho no olho, morrendo de medo também, mas fazendo um esforço colossal de não continuar tendo medo. E eu olho para vocês aqui no olho. Vamos fazer esse esforço juntos de não ter medo. Por favor, não ter medo. Ou reduzir o medo ao mínimo possível. Ao mínimo possível. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos reduzir esse medo ao mínimo possível que a gente consegue. Pois não é apenas a indolência que faz as relações humanas se repetirem de maneira indescritivelmente monótona e superada caso após caso. É também a timidez diante de qualquer vivência nova, imprevista, da qual não nos achamos à altura, mas apenas quem está disposto a tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático. Calma aí, minha gente. Ó. Minha filha. Minha filha. Eu quero marcar isso aqui, gente. Vamos marcar. Depois a gente vai pegar todas essas marcações, tá? A gente vai exportar esse bloco de notas de marcações. É interessante ler um Kindle por causa disso, né? Se fossem marcações do livro, depois eu estaria transcrevendo algumas marcações, mas aqui é mais fácil. Aqui a gente vai transportar esse bloco de notas, ele vai direto para o nosso e-mail, a gente vai pegar o arquivo, tá? Que é um arquivo web, ele vai abrir como se fosse uma página de web, a gente vai pegar o texto e a gente vai jogar numa ferramenta de inteligência artificial, a gente vai conversar com essas anotações para fixar ainda, é uma revisão, né, para etapa de revisão ali da nossa comunidade que a gente explica, a gente vai conversar sobre os insights marcados, então, o que ressoou para a gente. Aí a gente vai fixar alguns conhecimentos, a gente vai fazer perguntas, né, a gente vai conversar com base em perguntas, em dúvidas, em questionamentos. Depois a gente vai pegar aquilo que a gente anotou e vai colocar no nosso segundo cérebro. E aí a gente vai utilizar uma inteligência artificial para conversar e fazer conexões do nosso segundo cérebro, as anotações disso aqui, com as anotações de 300 outras coisas que a gente anotou ao longo do tempo. O fluxo que eu proponho, que eu faço, que funciona para mim, na verdade, é esse. É claro que você pode ter... não, eu gosto de ler livro físico. Eu também gosto de ler livro físico. Eu prefiro ler livro físico. Eu ganhei esse livro físico com 12 anos de idade. Eu tenho ele aqui, né? Esse livro físico, assim, há muito tempo.
né? Eu comprei esse aqui, esse aqui agora, né? Esse aqui agora, que é o Kindle, né? Para fazer essas anotações, né? Eu gosto de livro físico, gente. Se você percebesse aqui a quantidade de livros que eu tenho, quando a gente se muda de casa, a gente percebe a quantidade de livros que tem. É muita coisa. Então, assim, mas o Kindle tem me ajudado muito quando eu quero ir muito além dessas anotações. Você entende? Quando eu quero ir muito além dessas anotações. E estudar e trazer para o meu segundo cérebro. Esse livro aqui, a gente já leu uma, duas, três, eu já li, né? Acho que é, não sei, terceira ou quarta vez que a gente lê esse livro ao longo do tempo, ao longo da minha maturidade de 12 anos até os 42 anos. Então a gente lê de formas diferentes. Agora as anotações, elas são diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar todos esses vídeos que a gente está criando, com todas as nossas análises aqui juntas, numa inteligência artificial, além do livro em si, além das minhas anotações do livro em si. Colocar tudo isso numa pasta e fazer com que ele pense frente aos meus pensamentos, frente às nossas análises aqui, e crie um documento de resumo explicativo que tenha a minha autoralidade, né, que eu esteja presente nisso, né, porque é isso que vai ressoar no tempo, não são só as assinalações que a gente está fazendo aqui, né, do livro, mas como isso bateu, e como isso bateu é o que a gente está conversando aqui, tá? Esse processo, por mais que você queira fazer variações, por mais que você queira, né, funciona num livro de uma forma, funciona de um livro de outra, né, um livro de ficção, de não ficção, funcionam diferentes, tá ótimo. Tem que fazer o que funciona para você. Esse é o ponto. Eu estou te falando o que funciona para mim, o que eu testei exaustivamente ao longo do tempo, ao longo de diversas leituras. É isso que funciona para mim. É isso que eu acho que vai funcionar. É isso que perdura no tempo. Mas você pode ter uma opinião. E eu gosto que tenha opinião diversa. Você fala, esse ponto não funciona tanto. Esse ponto funciona. Sabe? Eu acho que é isso. No qual não achamos a altura. Mas apenas quem está disposto a tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático, viverá o relacionamento com outra pessoa como algo vivo, esgotando todas as possibilidades da sua própria existência. Pois se pensarmos a existência de um indivíduo como um espaço maior ou menor, fica evidente então que a maioria só conhece um canto nesse espaço, um lugar à janela, uma faixa dentro da qual se movimenta para lá e para cá. Desse modo, sentem uma certa segurança. Contudo, se você anda na linha do trem e fala assim, eu vou continuar aqui, porque aqui está certinho, aqui vai me levar de ponto A a ponto B. E você não quer parar esse trem, às vezes, olhar, andar pela paisagem, né? Desviar a linha do trem para outra linha, depois voltar. Se você não quer isso, você vai de ponto A a ponto B, monotonamente, né? Você deve chegar, mas a aventura, meu filho, a aventura, porque o ponto B, vamos falar a verdade, o ponto B a gente não quer chegar. É a morte, é o nosso final, é a morte. A gente quer o trajeto, a gente quer a trajetória, a gente quer o processo. Por que a gente fica tão ansioso para chegar no ponto B? Minha filha, eu quero sair do ponto A e ficar. Eu quero ficar nesse trem. Eu quero dançar nesse trem. É isso, minha gente. Chegar no ponto B, não. Tá doidinho? É muito mais humana aquela insegurança perigosa que força os prisioneiros, como nas histórias de Edgar Allan Poe, a tatear em busca de formas de seu calabouço aterrorizante e assim a não estranharem o vapor indescritível da estrada ali. Mas não somos prisioneiros. Não somos prisioneiros. Aqui, acho que ele fala, gente, da previsibilidade da vida, sabe?
estamos predestinados? Não temos livre-arbítrio ou temos livre-arbítrio? Né? O roteiro da nossa vida, né? Da nossa peça de teatro está escrito e a gente só vai lá subir no palco e performar do jeitinho? Será? Será que sim? Será que não? Não sei o que você acredita. Pensa, não somos prisioneiros. Quer dizer, por mais que vamos sair do ponto A para o ponto B, temos uma certa autonomia nesse meio, de A até B, para fazer certas coisas e certas escolhas. Não há armadilhas nem arapucas armadas ao nosso redor e não há nada que deva nos atormentar ou nos amedrontar. Fomos colocados na vida como no elemento que mais nos corresponde. E, além disso, através de uma adaptação de milhares de anos, nos tornamos tão semelhantes a essa vida que, por um infeliz mimetismo, quando nos mantemos em silêncio, mal nos distinguimos de tudo que nos cerca. Aqui ele não está falando de silêncio, silêncio não, gente. Ele está falando de um movimento de mudança de vida, um movimento de sair desse padrão de segurança da linha do trem, um movimento de você realmente fazer barulho na sua vida, né? Não temos motivo nenhum para desconfiar de nosso mundo, pois ele não está contra nós. Às vezes parece, né, minha gente? Às vezes parece que o mundo inteiro está contra nós. Eu sei. Fala. Fala, amiga, fala. Parece. Está tudo contra. Se ele apresenta temores, esses temores são nossos. Se apresenta abismos, esses abismos nos pertencem. Se houver perigos, então temos que tentar amá-los. Amá-los. Ele não falou suportar, ultrapassar, destruir, liquidar, vencer os perigos. Ele falou amá-los. Olha como as palavras e a semântica no Hilke é muito importante, né? E se orientarmos nossa vida de acordo com aquele princípio que nos aconselha a termos sempre ao que é mais difícil. Então, o que agora ainda nos parece demasiado estranho se tornará para nós o que há de mais familiar e fiel aqui. Como poderíamos esquecer aqueles antigos mitos presentes nos primórdios de todos os povos, nos quais dragões, no momento exato, se transformam em princesas? Talvez todos os dragões da nossa vida sejam princesas que só esperam nos ver um dia belos e destemidos. Talvez todo o horror, bem lá no fundo, seja o desamparo que pede a nossa ajuda. Assim, caro senhor Capos, não precisa se assustar caso se erga à sua frente alguma tristeza. Eu falei no vídeo anterior, claro, ligando. Falei de claro, falei de oi, que enche o saco ligando. Não para de ligar. Impressionante, né? Encheção de saco disso aqui. Vou para claro? Nunca. Me enche o saco o dia inteiro. Vou para oi? Muito possivelmente nunca também. Me enche o saco o dia inteiro. Oscilo entre a TIM e a Vivo. Desculpa o desabafo, minha gente. Aqui ele fala que ele tem que. Deixa eu só ver se a gente continua aqui. Minha gente, a gente continua amanhã. Já estão fazendo 28 minutos, eu não quero abusar aqui de vocês. Eu quero colocar aqui uma coisa importante, já que essa página aqui a gente marcou demais. A gente tem que entender a palavra que o autor coloca. Ele não escolheu amá-los porque amá-los é frufruzinho, é uma coisa, né, do nada. Não, ele escolheu amá-los por quê? Porque ele quis falar amar o perigo, amar a dificuldade, amar o difícil. E ele está falando aqui, faça o difícil primeiro. Normalize o difícil, traga o difícil para dentro. Esse movimento que a gente fez. Tá estranho. Tá? Outra vez ele colocou aqui, como é que é o nome aqui, ó? Enigmático. Tá enigmático. Tá estranho. Traz para dentro, normaliza, internaliza. É esse negócio assim, esse movimento aqui, internaliza,
depois puxa para dentro. É como se você estivesse puxando, é como se entrasse através da sua mente o aprendizado, através do seu raciocínio. Eu li, achei legal, né? Entendi, interpretei, tá aqui, tá aqui. Agora, uma leitura bem feita, ela não fica aqui, ela sai depois de você. Só como é que ela sai? Ela entrou, você viu, você leu, você ouviu. Então ela entrou por aqui, por aqui. Então ela entrou, aí ela vem para sua mente. Vamos fazer o processo dela. Ela vem para sua mente, aqui. Aí o que acontece? Ela veio para sua mente, ela tem que entrar aqui numa maquinário. Então eu vou rever, eu vou realinhar, eu vou interpretar, eu vou discutir, eu vou levar para a roda de amigos, eu vou anotar, eu vou fazer meu segundo cérebro, eu vou. Você vai viver e vai trabalhar aquele conteúdo. Senão não morre, gente. Senão não faz conexão sináptica de dupla cadeia e dupla ligação, que são os que ficam. Então, ele vai fazer uma cadeia sináptica entre os seus neurônios muito fraca e passou um mês, tu já esqueceu isso aqui, minha filha, rio que já foi. Então, você tem que internalizar, anotar, falar. Minha filha, a melhor coisa é chamar amigas para café. Chama amigas para café e fala: ó, li um livro que fala isso, 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 isso. O que, que você acha? Ah, não, mas eu achei. Não, mas o exemplo que ele deu foi esse. Não, mas eu não sei o que ele. E discute aquele tema. Aquilo ali vai sedimentando. Então, entrou pelo olho, entrou pelo ouvido, entrou. Aí você fala assim, tem que fortalecer essa conexão sináptica aqui, neural. Tem que fazer coisinha dupla. Aí, o que você faz? Você vai discutir, anotar, reanotar, reler, trazer para debates, internalizar. Aí você está fazendo isso, ela está ficando sedimentada. Tá vendo aqui o que está acontecendo? Sedimentada. Só que você tem que fazer, depois disso, fazer esse processo. O processo é incorporação. Esse é o processo. Para depois sair, que pode sair pela sua mão. Você pode escrever um livro, você pode escrever um texto, você pode mostrar para alguém. Vai sair pela sua mão, tá? E aí você vai incorporar. Como é que você incorpora? Você muda a sua vida, você muda seus hábitos, você muda seu comportamento, você muda o seu pensamento, você muda. Aqui ele está falando de solidão, ele está falando de isolamento, ele está falando de paciência, ele está falando de fazer o difícil primeiro, ele está falando da dificuldade, ele está falando de pensa a sua vida com isso. Eu fiz perguntas no vídeo anterior. Como é que está a sua solidão? Como é que está seu momento sozinho? Como é que está a sua negociação com o seu parceiro? Como é que está isso? Né? Traz para a vida, negocia com o parceiro. Olha, algum dia da semana eu vou querer ler à noite, sabe? O meu trabalho é isso. Imagina que eu sou aqui a Bruna, né? Que a gente está falando. O meu trabalho é ler, o meu estudo é ler. Então vai ter um dia à noite, um dia de semana que eu quero ler, porque eu preciso fazer esse estudo, não está fluindo durante o dia. Que dia pode ser melhor, então? Pode ser segunda, que é o primeiro dia da semana, ou pode ser terça. Quarta-feira é conhecido como o dia mais. Aí você fala com ele, joga uma pesquisa. Quarta-feira é conhecido como o dia mais estressante da semana, porque você já começou e quinta você já vai começar a descompressorizar. Então, de repente, quarta-feira eu preciso ler. De repente é o dia mais estressante da vida dele. Você tá de boa ainda, tal, você tá tranquila, você é uma pessoa super zen, tranquila, faz yoga, né, dá uma respirada, né? E aí é isso. Como é que está essa negociação? É você trazer para a sua vida, você mudar coisas. E pode ser detalhe, não precisa mudar a vida inteira, não é isso. É mudar detalhe, minha gente, tá? E aí você vai incorporar. Isso é importante. Quando a gente lê, eu estou aqui trazendo um pouco, né, das aulas da comunidade, você que é da comunidade, faça as aulas, tira dúvida, conversa comigo, a gente vai ter mais aulas lá dentro, em sites, né, inteligência artificial, qual ferramenta a gente utiliza para potencializar, etc. Então, isso é muito importante para você se tornar a sua melhor versão. Aqui a gente está usando um livro como uma ferramenta para a gente ir além nas nossas discussões. Estou lendo devagar com você, 34 minutos, quero terminar agora, e a gente está conversando sobre isso, trazendo referências cruzadas, a gente falou de geometria sagrada. Então, assim, vai indo além. Se for interessante para você, hoje a gente falou da Bruna, segue ela. Toda vez a gente está falando, dando uma dica. Se bater para você, se fizer sentido,
começa a seguir a Bruna, lê esse livro dela, vê as indicações dela, vê as nossas, por favor, né? Por favor, nos siga, comente, escreva, né? Faça parte da nossa comunidade aqui também. Ontem foi sobre geometria sagrada, aí a gente vai falando, a gente falou sobre Siddhartha, aí a gente falou, tipo, pega esse arcabouço de referências que a gente está dando para você se potencializar. Aqui a gente não está somente lendo um livro, tá bom? A gente está indo muito além. Porque se a gente lê, ele fica aqui. A gente está fazendo esse trabalho com você. Esse, ó, corrente dupla, incorporação. Tá bom? Até amanhã.